Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos vivendo em tempos que nós devemos aproveitar as oportunidades de uma forma ou outra. Nós devemos pregar, não podemos parar de pregar o Evangelho. Eu estava orando nessa madrugada e o Espírito de Deus trouxe uma palavra no meu coração, que eu estou aqui agora na parte da manhã e essa palavra tem me inquietado. Mateus capítulo 6, versículo 25 a seguir, nós vamos ver que Jesus ele preocupou-se com os discípulos, porque Jesus, conhecendo os corações, ele começou a perceber que os discípulos estavam preocupados com o dia de amanhã. E a partir do versículo 25 ele começa a dar instruções totalmente importantes, muito importantes, para que eles tivessem uma vida cristã saudável, verdadeiramente com os olhos e o coração no céu. E nós vamos ver que ele ordena aos discípulos, capítulo 6, versículo 33, que eles deveriam buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais eram todas estas coisas que Jesus estava falando? Ele estava falando alguns versículos antes de coisas que todo ser humano ele busca, porque é algo fundamental para a vivência do ser humano nessa terra, no corpo, que é comer, beber e vestir. Mas Jesus disse que eles não podem, os discípulos dele não poderiam estar preocupados com o dia de amanhã, nem com o que haveremos de comer, beber ou vestir, porque Deus ele sabia de todas as coisas que eles precisavam. E Jesus mandou que os discípulos olhassem para as aves do céu, que não plantavam, não armazenavam em celeiros, e olhar também para os lírios dos campos, que não trabalhavam também, que não colhiam, que não fiavam, mas que o Pai alimentava as aves do céu, e que nem o Salomão, com toda a sua glória, no tempo de toda a sua glória, se vestiu como os lírios dos campos. E nós vamos ver aqui no versículo 33, Jesus manda buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comer, beber e vestir, seriam acrescentadas. O que é um acréscimo? Imagine alguém liga para você e diz: vem aqui na minha casa que eu tenho uma dúzia de ovos para te dar. Você vai se direcionar até aquela casa sabendo que você vai ganhar uma dúzia de ovos. E quando você chega lá, aquela pessoa diz: eu vou te dar mais 1 litro de leite. Então aquele litro de leite veio de maneira inesperada. Isso se chama acréscimo. Acréscimo não é aquilo que a gente busca, porque se nós buscarmos alguma coisa, aquilo não vai ser um acréscimo, aquilo vai ser algo que nós adquirimos. Mas quando nós recebemos alguma coisa inesperada, algo que nós vamos buscar tal coisa e recebemos algo a mais, é um acréscimo. Então o presente de Deus para nós é a salvação, e tudo que Deus colocar a mais em nossa vida é acréscimo, e a Bíblia nos está mandando que nós não devemos correr atrás disso, buscar isso. E quando a Bíblia fala em buscar o reino de Deus e sua justiça, nos lembra um assunto chamado oração. E qual é que tem sido a nossa oração nesse tempo final da igreja? Qual é que tem sido a oração? Será que hoje a nossa oração, será que nós verdadeiramente estamos preocupados com as almas? Ou nós estamos até orando porque nós estamos preocupados com a escassez daquilo que aquela alma poderia nos gerar financeiramente, materialmente? Ou será que nós estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Qual é que é a prioridade de Deus para uma alma? É a salvação. Então, será que nós estamos buscando? O apóstolo Paulo vai dizer, que vai nos mostrar na Bíblia, que ele pediu para a igreja por algumas vezes para que a igreja orasse por ele, para que ao abrir da sua boca lhe seja manifestado o poder do Evangelho, e que ele fosse livre da boca do leão, e para que ele pudesse continuar pregando o Evangelho aos gentios. E nós vamos ver que logo em seguida o apóstolo Paulo vai dizer: uma grande porta e eficaz me foi aberta e há muitos adversários. Então a igreja orava para que aquilo que era prioritário, que estava no coração de Deus e também deve estar no coração da igreja, que é as almas, que é a pregação do Evangelho, que é o reino de Deus e a sua justiça, eles oravam por isso e Deus já respondia. Então, qual é que é a nossa preocupação hoje? Quando nós oramos, quando nós falamos de oração, nós pensamos: poxa, orar numa igreja, levantar a voz num púlpito, na frente de todos os membros, de todos os obreiros, é muito fácil. Dizer: Senhor, abençoa o pastor, abençoa a esposa do pastor, abençoa os obreiros, abençoa os departamentos, abençoa isso, abençoa aquilo. Isso é muito fácil. Mas agora, se tratando de oração no secreto, o que nós estamos orando? Será que a nossa oração tem sido uma oração de petição? Será que nós estamos preocupados com o dia de amanhã e o coronavírus, e vai me infectar, e vai fazer isso, e vai fazer aquilo, e meu trabalho, e a minha situação, e as minhas contas? Será que nós estamos
buscando de Deus aquilo que é prioritário? Será que nós estamos orando a Deus, Senhor, salva o meu familiar, que o Apocalipse está se cumprindo diante dos olhos dele e ele está cego pelo Deus desse século? Será que nós estamos orando pelo nosso familiar? Isso é buscar primeiro o reino de Deus. Quando nós falamos de almas, é reino de Deus. Falamos de salvação, é reino de Deus. E buscar o reino de Deus é a sua justiça. Justiça quer dizer pregar o evangelho correto. Não é um evangelho místico, um evangelho diluído, um evangelho interesseiro, um evangelho favoritário aos homens. Não, é um evangelho que resplandece a glória de Deus aos homens, que abre os olhos, o entendimento do ser humano. Isto é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E Jesus garantiu todas essas coisas, comer, beber e vestir, que são coisas necessárias, fundamentais para a vivência do ser humano nessa terra. Jesus nos garantiu, ele vai acrescentar. E quando nós falamos de acréscimo, como eu dei o exemplo um pouco atrás dos ovos e do leite, nós vamos ver que é algo que nós não esperamos. Então, se nós não esperamos, a Bíblia está nos garantindo que não é nem necessidade de nós pedirmos, porque o Pai sabe o que nós precisamos. Então, se nós buscarmos as coisas prioritárias que estão no coração de Deus, que é em prol do reino de Deus e a sua justiça, Deus nos recompensará e Deus nos dará acréscimo para tudo aquilo que nós precisarmos para sobreviver nessa terra. Deus abençoe grandemente e tenha um bom dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor.